Olá, paz do Senhor, meu querido irmão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Didaquê. Muito bem, meus irmãos, no vídeo de hoje nós estaremos comentando com você mais uma lição das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Estaremos comentando hoje a lição de número 3, que tem como tema a sutileza da imoralidade sexual. O trimestre corrente, o terceiro trimestre de 2022, tem como tema geral os ataques contra a Igreja de Cristo. Vai tratar das sutilezas de Satanás nesses últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Estamos na lição de número 3, onde vamos tratar aqui da sutileza da imoralidade sexual, um tema bastante relevante para o contexto em que estamos vivendo neste momento, para o contexto em que a igreja está inserida. Temos como sugestões de leituras bíblicas diárias. Segunda-feira, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, padrão divino para a expressão sexual. Na terça-feira, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13, a sacralidade do corpo. Na quarta-feira, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15, o cristão como membro do corpo de Cristo. Quinta-feira, a leitura sugerida é Mateus, capítulo 5, 31 e 32, e 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, a condenação do adultério. Na sexta-feira, temos Mateus, capítulo 19, versículo de número 5, a relação sexual na esfera do casamento. No sábado, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, a necessidade de glorificar a Deus com o corpo. A verdade prática da nossa lição de número 3 trata da seguinte forma: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Muito importante esta afirmação do apóstolo Paulo, onde ele convida, onde ele orienta a que o cristão fuja da prostituição. Já na verdade prática, está dito: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Temos aqui a leitura bíblica em classe, que vai estar registrada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 20, e também Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 15, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tornarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Romanos capítulo 1, versículo 26 ao 28. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque também até as mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza, e semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se
inflamaram na sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Objetivos da nossa lição de número 3, a lição de hoje, é explicar a revolução sexual na sociedade atual, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. Apresentar um padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Muito bem, esses são os objetivos da nossa lição e a introdução da nossa lição, com a leitura bíblica em classe, com a verdade prática e também com o texto áureo aqui apresentado. Os tópicos da nossa lição são 3 tópicos. O primeiro tópico vai versar sobre a revolução sexual. O segundo tópico sobre as principais distorções da sexualidade. O terceiro tópico vai versar sobre o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Então, nós temos que esta lição vai apresentar princípios éticos e morais pelos quais nós devemos reger a nossa vida no âmbito da sexualidade. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu convido você a curtir este vídeo e a se inscrever no nosso canal, onde temos sempre compartilhado doutrina bíblica sadia para o seu crescimento e elevo espiritual. Muito bem, a introdução da nossa lição, nós temos na introdução que nós iremos abordar questões relacionadas à sexualidade. Iremos compreender um pouco do padrão distorcido de sexualidade que temos na sociedade então, e isso se deu através da revolução sexual, que provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Então, na nossa introdução, nós temos que as práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras era vista como fornicação e passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. O adultério também ele já foi dentro do âmbito da nossa sociedade brasileira. A legislação brasileira, em algum momento da história, considerou a prática do adultério como um ato criminoso. Até hoje, em algumas culturas, a prática do adultério é ainda uma prática criminosa, é criminalizado, punido com sanções legais de acordo com a lei de cada país. Temos que alguns países ainda hoje têm que a homossexualidade é um crime imperdoável. Os homossexuais são perseguidos, são martirizados, são mortos. Então, nós temos ainda esse tipo de prática em algumas sociedades. Mas o tópico 1 da nossa lição, ele vai abordar sobre a revolução sexual. E esta revolução sexual, ocorrida a partir dos anos 70, causou mudanças muito fortes na nossa sociedade hoje. A sexualidade hoje é visto como algo que, sem princípios, destituído de orientação moral, cada vez mais abrangente as práticas sexuais de diversas formas e o leque tem se expandido cada vez mais. Então, a revolução sexual ocorrido na sociedade, na cultura, a partir da década de 60 em vários países,
foi uma forma de pensar sobre a liberdade sexual humana, desafiando a moral tradicional, a moral recorrente naquela época. Atingiu seu ápice nos anos 60 e durou até mais ou menos a década de 70, a década de 80, né? A principal ruptura foi as relações heterossexuais e monogâmicas. Então, a prática da sexualidade no âmbito do casamento, no âmbito da heterossexualidade, passou a sofrer mudanças, a sofrer mutações, vindo assim a revolução das ideologias sexuais, como, por exemplo, a homossexualidade. De acordo com a lição, nós estamos percebendo também que o adultério, a fornicação, passa a ser também uma prática cada vez mais aceitável na nossa sociedade. E, nesse sentido, até mesmo no ambiente cristão, nós temos experimentado, visto que as práticas sexuais fora do âmbito do casamento têm sido cada vez mais normais. Então, a principal ruptura foi as relações heterossexuais e monogâmicas, como dito. Surgiu a apologia à concepção da pílula do dia seguinte, né? Porque a sexualidade passou a alcançar princípios desenfreados ou não ter princípios nenhum. Então, as pessoas praticavam o sexo e depois pensava que, aderindo a essa questão da pílula do dia seguinte, tudo estava resolvido, tudo estava tranquilo. A nudez em público tornou-se um protesto e uma expressão artística. O aborto também recebeu forte defesa durante esta revolução sexual. Então, nós temos que ocorreu no dia 2 de maio de 1968, onde estudantes franceses protestaram contra a divisão de dormitórios femininos e masculinos na universidade e começaram, então, com os seus protestos, fazer com que nas universidades não tivessem divisão para os quartos dormitórios dos estudantes. A partir desse incentivo, outros estudantes universitários franceses e grupos políticos contrários às tradições morais revoltaram-se e se uniram pelas causas da libertação sexual. Era recorrente dos temas abordados por eles, um dos jargões utilizados, né? Drogas, sexo e rock and roll. Os estudantes exigiam a renúncia do presidente conservador da universidade, da França, por assim dizer, e assim Paris passou a ter inúmeros confrontos. No cinema, na literatura, na música, na televisão, via-se cada vez mais o sexo normalizado, né? Sendo uma prática até influenciada, uma prática até mesmo bem expostas, né? Começaram a surgir sessões de cinema para adultos, onde filmes de sexo era exibido. Então, na música, na televisão, via-se cada vez mais o sexo sendo normalizado, menos como um tabu e mais como um despertar da realidade, ou da liberdade, melhor dizendo. Então, nessas épocas surgiram inúmeros protestos e, inflamados por esses protestos, esses grupos ideológicos ganharam espaço e passaram a também levantar as suas bandeiras, com o advento da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, né, as práticas homossexuais ou os grupos ativistas dos direitos homossexuais passaram a levantar também
as suas bandeiras, como aqueles que defendem o aborto, como aqueles que defendem pautas feministas, e tudo isso começou a surgir durante esta revolução sexual que causou um grande choque para a sociedade de então. Então, nós temos um novo paradigma para a sexualidade foi criado. A sexualidade humana era vista como algo sagrado e, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos, né? Dentro daquilo que era estabelecido como norma de regra e prática pelas Sagradas Escrituras, pelo conservadorismo. Então, nós temos que as relações sexuais deveriam ser heterossexuais, monogâmicas, não sendo aceita outra forma de expressão sexual. No princípio, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27, está dito que Deus criou o homem, macho e fêmea, os criou, e a partir desta criação do homem com a sua companheira, a relação sexual, o ato sexual, ele estava restrito ao ambiente no casamento, ao ambiente da união entre duas pessoas, de forma heterossexual e monogâmica. Então, a partir da década de 70, este tabu, entre aspas, foi quebrado. O Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Com a chegada da TV, tem um avanço muito grande da contracultura, né? Uma força cada vez maior, a TV nos lares ia influenciando as mulheres, ia influenciando as famílias através da libertinagem sexual. A concepção de nudez em público foi outra forma alternativa de sexualidade, bem como a legalização do aborto ganha força no Ocidente. A sexualidade, conforme definida pelo cristianismo, passou a ser considerado um tabu a ser quebrado. Então veja que os padrões éticos, normativos dentro do ambiente da sexualidade passou a ser visto como algo que deveria ser quebrado, algo que deveria ser superado, um tabu a ser superado. Então, a partir dos anos 80, cresce a indústria da pornografia, né? A relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passaram a fazer concessões a esta nova moralidade. Então veja que a partir dos anos 80, esta indústria pornográfica ela passa a ganhar cada vez mais força. É uma indústria que cresce ano após ano sem ninguém admitir que consome. É uma indústria de bilhões de dólares que é investido a cada ano, que é gasto por pessoas a cada ano, para satisfazer os seus desejos pecaminosos, lascivos, e esta prática, este crescimento nesta área da sexualidade, da pornografia, né, passou a se tornar uma pressão muito grande para os cristãos, para a igreja, onde muitos começaram a fazer concessões contrárias àquilo que a palavra de Deus orienta. Então, nós temos, assim, o tópico 1 apresentado. A revolução sexual trouxe um novo paradigma para a sociedade moderna. Este é o tema do tópico 1. Então, devemos abordar com muita clareza, com muito cuidado, buscando bastante embasamento nos fatos para mostrar para a classe em sala de aula que esta revolução sexual a partir dos anos 70 trouxe esse novo paradigma para a sociedade ou para a sexualidade na sociedade moderna. Tópico 2 vai abordar aí as principais distorções da sexualidade sadia. Então, há de se entender que a sexualidade ela foi criada por Deus,
para ser uma prática desenvolvida de forma sadia. Então, neste sentido, nós temos que esta prática estava restrita ao ambiente do casamento, a relações sexuais monogâmicas. Então, nós temos que, desta forma, era a forma sadia da sexualidade. Então, nós vemos que, na nossa lição, que temos como as sutilezas, né? As sutilezas da imoralidade sexual, nós vamos ver que imoralidade, ele trata daquilo que tem caráter ou qualidade de imoral. Conduta ou comportamento que não se pauta de acordo com a moralidade. A prática de muitos costumes ou de maus costumes, de libertinagens e de ato imoral. De acordo com a perspectiva teológica, nós temos a palavra aí impureza, imoralidade, lascívia, iniquidade, e são palavras que estão diretamente ligadas, diretamente associadas à questão da sexualidade ou da imoralidade sexual. Tal prática de imoralidade apresenta algumas distorções, algumas quebras de princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos o princípio da sacralidade do corpo. O nosso corpo é sagrado. Quebramos, quando aderimos à imoralidade sexual, o princípio da glorificação. Nós lemos a leitura bíblica em classe, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, que devemos glorificar a Deus no nosso corpo. Também temos o princípio da propriedade, ainda em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, temos que o nosso corpo não pertence a nós mesmos, ele pertence ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Dessa forma, nesse sentido, nós temos que, como propriedade de Deus, nós devemos entender que nós não podemos fazer o que desejamos com o nosso corpo. E o último princípio quebrado pela imoralidade sexual é o princípio da habitação, porque o Espírito Santo, ele habita no nosso corpo. E quando a imoralidade sexual está associada à vida do indivíduo, é impossível que esta habitação aconteça na vida do cristão. Então, esse foi o tópico 1. Nós temos no tópico 2 a prática da fornicação, e este é um assunto muito relevante, é um assunto que tem crescido de forma assustadora. Na sociedade, no mundo em que vivemos, nós já sabemos que isso é assim, que isso é visto com bons olhos até. Pais que incentivam os seus filhos a desenvolverem práticas sexuais no ambiente fora do casamento, no contexto da fornicação. Nós temos que é um pecado, né? Porque o sexo está sendo desfrutado fora do ambiente do casamento. E é alarmante ver que no contexto evangélico, fornicação passou a ser entendido como uma prática não aceita e reprovada do sexo antes do casamento e realizada por pessoas solteiras. Este no contexto evangélico, cristão, que tem a Bíblia como sua regra de fé e de prática. É assim que se desenvolve o termo da fornicação. É alguém solteira que se envolve sexualmente com outra pessoa solteira. Isso trata de fornicação. Mas alarmante pensar que até mesmo na igreja essas questões da sexualidade no ambiente denominado fora do casamento, na fornicação, tem alcançado números muito expressivos e alarmantes. Quando nós vamos ver as estatísticas, quando um jovem cristão na faixa aí dos
16 a 24 anos são questionados se praticou sexo, as mulheres que não praticaram sexo, que são virgens ainda, que estão preservando a sua castidade, representam algo como 58% só. Quando perguntada às moças de 16 a 24 anos, as que já haviam praticado sexo, 41% dessas moças já tiveram algum relacionamento sexual. Entre os rapazes, o número sobe ainda mais. Os rapazes de 16 a 24 anos que não praticaram sexo está em torno de 48%, enquanto os que já praticaram sexo está em torno de 51%. Então veja que a fornicação tem avançado no ambiente evangélico, no ambiente das igrejas. Então, os hábitos e práticas de namorados entre jovens evangélicos de 16 a 24 anos, quando perguntados sobre o seu namoro, sem carícias íntimas no namoro, nós temos apenas 34% dos jovens que não fazem carícias íntimas no seu namoro. Mas aqueles que têm uma vida sexual ativa no namoro já somam 20% dos jovens de 16 a 24 anos no ambiente da igreja. Sem vida sexual ativa, mas com carícias, como masturbação mútua, já temos aí um número de 19% dos jovens casais dentro das igrejas. Então, os jovens casais dentro das igrejas que se masturbam mutuamente são aí 19%. Sem vida sexual, mas que pratica o namoro com carícias, temos 13%, e aqueles que não sei, não respondeu, somam 11%. Então, nós temos que, entre os jovens com experiências anterior à conversão na religião evangélica, aqueles que interromperam a prática sexual depois que se converteram, soma aí 35% apenas. E aqueles que mantiveram a prática sexual depois que se converteram, soma um número aí de 64% dos jovens evangélicos. Então, em um ambiente, em um universo geral entre homens e moças, entre moças e rapazes solteiros, quem já praticou sexo foi a pergunta. Quem nunca praticou sexo, soma aí um número de 33% apenas. Quem nunca praticou sexo. Mas quando perguntado aos jovens solteiros evangélicos, quem já praticou sexo, 66% dos jovens já havia praticado participado de alguma prática sexual. Então, nós temos esses números como algo alarmante, algo para se refletir e buscar meios de orientação, meios de que a orientação sexual não seja um tabu para a igreja, porque a falta de orientação muitas vezes faz com que o jovem cristão vá buscar referências, informações fora do ambiente das Sagradas Escrituras, fora do ambiente familiar, e assim passa a entrar na curiosidade, a partir da curiosidade, passa a desenvolver uma vida sexual ativa antes do casamento, o que é configurado pela Bíblia como fornicação. O termo vem da palavra grega que aparece no Novo Testamento, que é a palavra porneia, que significa prostituição, fornicação, como sinônimo, mas porneia ela tem um universo bem mais abrangente, vai além de apenas prostituição e fornicação. Porneia se estende também ao uso de filmes pornográficos, a exposição
de nudez e anudez. Porneia avança para o universo da impureza, dos pensamentos alimentados pela mente. Então, Porneia tem um universo muito amplo dentro do contexto do Novo Testamento. É tudo aquilo que está relacionado com pecados sexuais, pornografia, lascívia, impureza, tudo abrange este universo da palavra porneia. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, Paulo usa o termo como sentido de fornicação e de prostituição, considerando como prática pecaminosa, estritamente maléfica para a vida cristã. Então, nesse sentido, a palavra porneia, ela é traduzida aqui na nossa Bíblia, em 1 Coríntios 6, 18, como fornicação e prostituição. E estas práticas são extremamente danosas à vida espiritual do indivíduo e da igreja. Muito bem. O subtópico 2 vai tratar sobre o adultério. Adultério na legislação brasileira não é crime, mas continua sendo pecado. O adultério já foi considerado crime na legislação brasileira, hoje não é mais. Contudo, a Bíblia reprova veementemente a prática do adultério. Está lá no 7º mandamento de Levíticos, capítulo 20, versículo 10, também Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. O adultério é apresentado como um malefício. Deus ordenou na lei, não adulterarás. Então, nós temos na Bíblia que a Bíblia apresenta o adultério como uma prática pecaminosa. Embora muitos aderem a esta prática pecaminosa, imaginando que ela não trará consigo consequências, mas quando observado o contexto bíblico, quando observado a prática pastoral, é notório os inúmeros malefícios, os inúmeros traumas, os inúmeros efeitos negativos que o adultério causa na vida conjugal, na vida matrimonial, na vida familiar, mas, sobretudo, na vida espiritual, porque o adultério nos afasta de Deus, é uma das obras da carne listadas por Paulo em Gálatas, capítulo 5, e desta forma é uma prática que deve ser rejeitada veementemente, porque as práticas de obras da carne nos excluem do reino de Deus. Quando o rei Davi adulterou com Betseba, nós vemos que Deus enviou o profeta Natã para, de uma forma dura, repreender o seu ato pecaminoso. Isso está em 2º livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 5, também no capítulo 12, versículo 9 e 10. O adultério não é crime, mas é pecado. Então, na literatura sapiencial, com isso estamos querendo dizer os livros Provérbios, livros de sabedoria, Eclesiastes, Cantares, sobejam nos livros de Provérbios advertências contra as práticas do adultério. Se você ler Provérbios capítulo 5, de 1 a 23, você vai ter uma vasta repreensão, ou uma vasta recomendação a não aderir a esta prática chamada de adultério. Temos que Jesus e os seus apóstolos condenaram o adultério. Em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 9. Então, Mateus capítulo 5, versículo 28, está dito assim: qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, este foi o subtópico 2, sobre a prática do adultério. Agora nós vamos avançar um pouco aqui para o subtópico 3, que é um tema bastante controverso, é um tema bastante polêmico, mas, de acordo com o ensino bíblico, nós precisamos abordá-lo de forma natural, precisamos abordá-lo de forma equilibrada, precisamos abordá-lo à luz do que dizem as Sagradas Escrituras. Então, o subtópico 3 vai versar sobre a homossexualidade, uma
contradição à ordem natural. Os cristãos têm a Bíblia como sua única regra de fé e de prática. Eles compreendem que o homossexualismo, a homossexualidade, é um comportamento adquirido e não uma questão biológica, não é algo que nasce com o indivíduo. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Então, nós temos duas questões importantes aqui para abordar com vocês, que vocês devem abordar com os alunos em sala de aula. Então, a questão da homossexualidade passa muito pela militância de uma ideologia na qual quer apresentar como normal algo que as Sagradas Escrituras apresenta como algo antinatural, Você veja que um parlamentar nos Estados Unidos foi acusado de violência porque ele declarou que homem não engravida. Então, para o escritor Bruce Thornton, considerado como uma das mais respeitadas atualidades na literatura grega antiga, ele destaca que a crença de que a homossexualidade era algo natural na Grécia Antiga não se sustenta. Para Thornton, a sexualidade, a heterossexualidade e não a homossexualidade era um padrão na Grécia Antiga. O que o autor Bruce Thornton está dizendo é que a homossexualidade não era o padrão da sociedade da Grécia Antiga, como alguns que defendem a ideologia da homossexualidade querem afirmar. Ele apresenta que não é um padrão para a sociedade grega antiga. Ele não está dizendo que não existia práticas homossexuais na Grécia Antiga. O que ele está afirmando é que não era um padrão para aquela sociedade, como alguns que defendem a ideologia da homossexualidade sustenta. Também nós temos que não é um fator genético, homossexualidade não é genética. E para isso nós temos aqui a citação do pastor José Gonçalves no livro de apoio, do Dr. Josh Tay, que é um geneticista com 2 doutorados em genética. Este doutor, especialista na área de genética, ele fez um apanhado de todos os estudos ao longo da história e mostrou que todos são carentes de fundamentação científica. Esses estudos feitos ao longo da história, que tenta provar que a homossexualidade é um fator genético, eles são carentes de fundamentação científica. Em outras palavras, a busca pelo gene causador da homossexualidade ainda não foi encontrada. Se de fato a homossexualidade fosse genética, os gêmeos idênticos também nasceriam homossexuais, sem exceção. Então, é um assunto bastante comentado dentro da academia, bastante debatido, que os homossexuais que são gêmeos idênticos, aqueles que aderem à questão da homossexualidade, os gêmeos idênticos nem sempre, ou não são os dois, os gêmeos que nascem de forma idêntica, que são homossexuais. Então, como eles partilham o mesmo material genético, então não trata de algo biológico, de acordo com o Dr. Tay. Mas nós temos que essa prática da homossexualidade, de acordo com o escritor Valdeci Santos, é uma preferência adquirida. Ele observa que a falta de comprovação científica para o determinismo biológico da homossexualidade fornece o entendimento de que a homossexualidade é uma preferência adquirida, né? A homossexualidade é algo que
as pessoas escolhem aderir a ela e por isso vivem a sua vida desta forma, como acham que devam viver, mas não existe a comprovação científica de que a homossexualidade é um fator biológico ou genético, é mais um comportamento adquirido. Não há como dizer que alguém nasce homossexual. A realidade tem nos mostrado que o que as pesquisas confirmam, que há gêmeos idênticos, que um é homossexual e o outro é heterossexual. Então nós temos que a homossexualidade no universo cristão tem ganhado espaço. Algumas igrejas até têm sido criadas com este viés, mas a Bíblia diz que a prática da homossexualidade ela vai contra o uso natural daquilo estabelecido por Deus. Na leitura bíblica em classe que nós fizemos, em Romanos capítulo de número 1, versículo 26, o apóstolo Paulo vai tratar sobre esta questão que contraria a ordem natural criada por Deus. Então, isso está registrado na Bíblia desta forma. Também temos referências em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, referências em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, e em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10. O relacionamento pré-conjugal, ou seja, a fornicação, extraconjugal, o adultério e homossexual, são práticas que distorcem os propósitos de Deus para a sexualidade. O sexo foi criado por Deus como um fator de procriação da espécie. O sexo foi criado por Deus para ser vivenciado no âmbito do casamento, de forma mútua, para recrear, alegrar os cônjuges. O sexo ele tem esta questão de procriação, de recreação, dentro do ambiente saudável do casamento. Foi Deus que criou o sexo. A prática do sexo dentro do ambiente do casamento não deve ser uma prática vergonhosa, nem encarada como uma prática pecaminosa, porque Deus criou para que os casais, para que os cônjuges fossem felizes dentro do ambiente do casamento com uma prática sexual saudável. Aí há de se tomar cuidado com as distorções no ambiente do casamento, né, como fantasias sexuais, como aderir à prática da pornografia e coisas como estas, que são distorções que trazem prejuízos para a vida conjugal. Então esse foi o tópico de número 2, conversou sobre esses temas da fornicação, do adultério e da homossexualidade. Muito bem. No tópico 3, nós temos o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O subtópico 1 vai tratar do sexo como uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal: multiplicar e encher a terra. Gênesis 1, 28. Sem a procriação não haveria perpetuação da espécie. Não haveria como a espécie humana subsistir. O sexo, no subtópico 2, é a complementação, é para a complementação e para a satisfação do casal. Então, além da procriação, o sexo ele deve atender às necessidades de complementar um ao outro e de satisfação mútua. É por isso que no ambiente do casamento, o apóstolo Paulo ensina que os casados eles devem praticar o sexo. No entanto, que ele diz que quando a prática do sexo é interrompida, somente para a oração e para a consagração, e se houver consentimento mútuo entre os cônjuges, porque quando a prática sexual é interrompida no âmbito do casamento, pode-se abrir portas para
que as tentações batam à porta dos cônjuges e assim eles passam a muitas vezes ceder a essas tentações. Então a Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experimentada dentro dos limites que o Criador estipulou, isto é, o casamento. Então o sexo dentro do casamento é uma maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra as mais diferentes formas de impureza. O sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual se complementam um ao outro. O sexo no casamento não deve ser visto como um dever, uma obrigação a ser praticado de forma mecânica sem amor. Não, o sexo no casamento ele deve ser vivenciado de forma dinâmica, de forma amorosa, com princípios estabelecidos pela palavra de Deus, mas para alegrar mutuamente ao casal, para satisfazer mutuamente aos cônjuges. Deve ser feito com amor, né? De forma que o casal se sinta satisfeito e realizado plenamente um ao outro. Então, o sexo ele é satisfatório quando realizado dentro dos limites estabelecidos por Deus. Muito bem, o subtópico 3 vai tratar sobre o pastoreio e a prática homossexual. A igreja acredita que a homossexualidade deve ser vista como um comportamento adquirido, uma prática afastada daquilo que preceitua a Bíblia, né? Uma prática que não acha nenhum embasamento bíblico, né? Então a igreja ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática da homossexualidade, né? A pessoa que tem impulsos, que tem desejos pelo sexo mesmo que ele, pelo seu sexo biológico, por pessoas do mesmo sexo, melhor dizendo, essas pessoas não estão incorrendo em pecado, desde que elas busquem no Senhor, busquem apoio na igreja e vençam esses desejos e impulsos, desde que essa pessoa ela não aderir à prática do sexo com a pessoa do mesmo sexo, o sexo dito como homoafetivo. Então, esta pessoa ela está passando por um processo de tentação. Desde que ela não sucumba aos seus desejos, ela não está incorrendo em pecado. Então, no ambiente da igreja, a igreja deve ter meios de assistir, deve ter meios de cuidar das pessoas que se sentem influenciadas com desejos por pessoas do mesmo sexo. Então, ela deve ser tratada à luz das Sagradas Escrituras, tratadas com um bom cuidado pastoral. Então, deve-se buscar a abstinência, o abandono de tais práticas, entender que são práticas pecaminosas e, como tais, devem ser rejeitadas, devem ser abandonadas. A pessoa homossexual que vem para a igreja ou que dentro da igreja se deixou levar por este sentimento, por este impulso homossexual, não deve ser visto como alguém anormal, como alguém que mereça ser castigado ou lançado direto no inferno. Não é isso que a Bíblia ensina. Essas pessoas que são homossexuais, que se identificam como sendo homossexuais, precisam ser amadas pela igreja, acolhidas pela igreja, né? No entanto, amor não significa concordar com aquilo que está errado, com aquilo que a Bíblia preceitua como sendo pecado. Então, neste sentido, nós temos que tomar muito cuidado para não excluir ninguém, mas também no cuidado no pastoreio, na vida diária da igreja, além de não excluir também, não acabar sendo conivente com tais prática.
A igreja acredita e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é pecaminosa. Também acredita que o evangelho é poderoso para transformar o que crê em Jesus Cristo como Salvador, inclusive aqueles que praticam o sexo de forma homossexual. Então, no terceiro e último tópico, nós vimos aqui o padrão bíblico, o sexo, que no segundo padrão bíblico, o sexo atende à necessidade da procriação e da satisfação do casal. Este foi a nossa lição de hoje, exposta de forma breve para você, discorrer, discutir com seus alunos em sala de aula, né? Que você possa também desfrutar desta lição. Muito bem, a conclusão da nossa lição, nós aprendemos sobre os três principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: fornicação, adultério e homossexualidade. Essas três práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido às sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo que a Bíblia traz, fora do modelo bíblico, traz como consequência morais e espirituais devastadoras. Deus quer que vivamos o sexo no padrão que Ele estabeleceu, porque, de fato, vai nos fazer realizados e plenos. Muito bem, meu querido irmão, esta foi a breve exposição da lição de número 3. Que Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue abençoando o seu ministério, que você seja uma bênção no domingo, na sua classe de escola bíblica dominical para com seus alunos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.